queria que você comentasse falando de algo que me, assim, despertou curiosidade e eu sei que você teve acesso também a informações, que é o tal do FIDIC, né? O FIDIC do São Paulo Futebol Clube, que foi implementado no final do último ano, é uma das enfim, medidas, né, ou das tentativas da atual direção de reduzir a dívida que hoje beira a casa aí de R$ 1 bilhão. São Paulo espera apresentar um superávit esse ano, mas está muito condicionado à venda de jogadores, né? Queria que você, assim, passasse uma explanação geral do que é o FIDIC do São Paulo e o que você pensa em relação a esse modelo, antes da gente aprofundar também outras perguntas. Vamos lá. FIDIC, o FIDIC como instrumento, um instrumento financeiro especialmente de alongamento de dívida. O caso do FIDIC de São Paulo tem esse objetivo, pegar aquelas dívidas que vencem ali o tempo inteiro, que o time tem que renovar todo ano, e alongar isso por 4 anos. Então, o que ele fez? Ele pegou todos os recebíveis que ele tinha pelos próximos 4 anos e antecipou. Ou seja, o clube vai entregar lá o contrato da Globo, que ele vai receber em 12 meses, e o fundo, o FIDIC, entrega esse dinheiro à vista para ele e vai pagando isso no prazo mais longo. A estrutura é uma estrutura muito interessante à medida que te dá um benefício de não precisar ficar rolando o tempo inteiro. E essas rolagens elas acabam ficando caras, elas têm alguma dificuldade muitas vezes, né? Os bancos nem sempre têm ali a vontade de continuar financiando os clubes. Então, você ganha alguns benefícios. Primeiro, esse alongamento. Segundo, a certeza de que o dinheiro vai estar lá ao longo desse período. E te permite, de alguma forma, uma certa garantia de que o custo da operação, né, o custo dessa rolagem, ele vai estar limitado ali, no caso do FIDIC, a CDI mais 5% ao ano, mais os custos operacionais. Eu vou pedir para você aproximar um pouquinho o microfone só, César, que o pessoal tá bem. solicitando. Maravilha, tá agora sim. Então, o que acontece? O FIDIC como instrumento é um instrumento muito bom. No caso do São Paulo, ele ainda ganha um benefício, que é ter algumas regras de limitação de custos, né? Então, o FIDIC tem lá que eles chamam de covenant, né? Que é um controle onde o clube pode gastar até 350 milhões de reais por ano dentro da estrutura do futebol, incluindo salários, encargos, direito de imagem e contratações, né? E só pode gastar, além disso, se fizer algumas vendas de jogador acima do que está previsto em orçamento. Então, ele tem algumas vantagens no fim do dia, que são ajuste de custo, de certa forma, um prazo mais elástico que ele não conseguiria em outros bancos e este controle dos 350 milhões. Quando um instrumento desse vai para as mãos de alguém que conhece, que sabe utilizá-lo da melhor forma, eu acho que ele é um instrumento válido e muitas empresas usam no mercado justamente para isso. No caso do São Paulo, ele começou com uma boa intenção, mas que logo nós percebemos que, até o próprio clube falou, que errou nas projeções, né? Errou no orçamento. Então, era difícil cumprir o controle dos 350 milhões porque eles erraram no orçamento. O que dá a dimensão das dificuldades da gestão, né? Uma gestão que não conseguiu nem negociar um instrumento que seria benéfico da melhor maneira possível, que era dentro de um orçamento possível de ser atendido. E aí precisou fazer, né, tudo que fez, vender um monte de jogador a preços muito baratos e tudo mais para conseguir ajudar a fechar a conta. Então, o FIDIC, resumindo aqui, como instrumento muito bom, como iniciativa muito boa, mas ele é só parte da solução, né? A solução não é... O FIDIC não vai resolver tudo, até porque o valor dele é pequeno perto da dívida total. Então, ele é um instrumento que deve ser usado, deve ser pensado corretamente, mas que faltam outras etapas aqui para que ele seja uma solução ou uma parte realmente efetiva da solução. E só em cima disso também, eu estava vendo alguns comentários seus e eu sempre me apoio muito no que fala também o Flávio Marques, que é um dos conselheiros ali de oposição do São Paulo, e ele aponta também para as comissões, né, que foram pagas pelo fundo, que foi cerca ali de 11 milhões de reais, entre taxas ali, né, de administração, gestão, auditoria, B3, comissão ali para quem tem as cotas, né, que isso seria um custo para o São Paulo. E aí ele faz uma análise do fundo, né, e que ele avalia o custo financeiro para o São Paulo com CDI de mais de 10%. Você acha que o fundo hoje, né, da forma que foi estruturado, ele é benéfico para o São Paulo ou é enxugar gelo? Ele é benéfico. Esses custos adicionais eram naturais que existissem justamente porque é uma operação que a gente chama de estruturada, né? É uma operação que vai além de bater na porta do banco e pedir um dinheiro. Ainda assim, quando você toma um financiamento com o banco, há outros custos, né? As tais taxas e não sei o quê e tudo mais. Então, assim, normalmente é sempre um pouco acima do que as pessoas falam, né? Quem toma o dinheiro fala. Especialmente quando está lidando com o público. Agora, ele tem uma vantagem, duas vantagens que eu vejo em relação a um empréstimo normal, que mesmo que ele saia ligeiramente mais caro do que um ou outro,
que é justamente um prazo mais alongado. Normalmente você não consegue tomar uma operação de 4 anos. O São Paulo certamente não tem nenhuma operação de 4 anos no seu balanço. E ele traz estas cláusulas, né, de controle de investimento e gastos com futebol que nenhuma outra operação traz. Então, ele tem dois aspectos positivos que vão além do eventual custo adicional aqui, comissões e taxas e tudo mais, porque, de novo, ele é como um instrumento interessante. Se no fim das contas o custo for o mesmo, ainda assim, por conta desses dois benefícios, que são um prazo mais longo e o controle, que deveria ser de fato importante para a gestão, ele traz um benefício maior em relação a um financiamento comum, digamos assim. Esse agravamento de juros, talvez, né? Ele ameniza um pouco e teoricamente, ele melhoraria um fluxo de caixa para o clube não passar tanto aperto com dívidas mais urgentes. Seria mais ou menos... É isso, né? De fato. Agora, olhando nesse cenário, César, que o São Paulo teve essa iniciativa de fazer com o FIDIC, quais seriam os riscos do São Paulo, por exemplo, como já aconteceu nesse primeiro ano, de não ter feito um orçamento tão preciso, ou de uma previsão orçamentária tão precisa? Quais são os riscos para o São Paulo de ter se comprometido com o FIDIC, de não atingir essas premissas nos próximos anos? É mais venda de jogadores na pressa, nas primeiras ofertas, multas? O que o clube teria como risco para os próximos anos? Tem algumas penalidades, digamos assim, né? A primeira delas você pode ter um aumento no custo financeiro da operação, né? À medida que você não cumpre com as suas obrigações, a obrigação de São Paulo é entregar os recebíveis e cumprir ali com o orçamento máximo. Isso pode gerar um aumento do custo financeiro da operação. Ou acelerar essa operação. Então, assim, em vez de esperar os 4 anos, o credor vai lá e pede para receber tudo antes, né? Dado que o clube não está cumprindo com as obrigações dele. Então, tem dois riscos aqui. Que são ruins para o clube, né? Seja ter que pagar mais caro, seja ter que antecipar e aí ter que buscar outras fontes de financiamento para poder cobrir com a operação que seria finalizada prematuramente. Certo. E aí, César, nessa linha, né? A gente vê o São Paulo tendo várias iniciativas aí. A gente vai falar depois, claro, de SAF, de possibilidades e tal, financeiras. Mas... a partir do momento que o São Paulo tem um FIDIC com uma empresa, com uma administração X específica, você vê isso como um obstáculo, um impeditivo para que, de repente, nos próximos anos o São Paulo possa conversar com outros investidores ou com outras empresas? A grosso modo, o São Paulo fica amarrado com uma administradora durante anos, sem poder conversar com ninguém, e ela tem que cumprir até terminar esse acordo do FIDIC? Ou o São Paulo teria essa flexibilidade, essa possibilidade de conversar com outras empresas depois? Não, o FIDIC não inviabiliza qualquer conversa, né? É uma operação dentro de uma série de operações, né? O clube tem operações com o Bradesco, com o BTG, enfim, com o Ecoval, se não me engano. Enfim, tem outros clubes, outros bancos, outras estruturas que financiam. É claro que o FIDIC acaba amarrando um pouco mais por conta dessa presença ali de uma comissão de controle e tudo mais, e desses limites. Mas não inviabiliza você de conversar com ninguém. No limite, por exemplo, se tiver alguém interessado em fazer uma proposta diferente e tudo mais, pode fazer um empréstimo, pré-pagar o FIDIC e passar a controlar, de certa forma, cuidar, estar mais próximo do clube. Então, nada impede e é natural, né? Por exemplo, eu citei o BTG. O BTG é um banco que tem trabalhado muito dentro do futebol, com estruturas, está na Libra, estava na Libra, está na LFU agora, fez a SAF do Atlético Mineiro, enfim, trabalha bastante nesse mercado. Não inviabiliza dele chegar a fazer uma proposta de uma SAF, de uma proposta de uma outra operação, nada disso. Então, o FIDIC é só um instrumento que permite ao clube uma gestão diferente, melhor, teoricamente, do seu fluxo financeiro. E, César, também uma dúvida para a gente fechar o assunto FIDIC, para a gente falar de outras coisas também, né? A gente, quando observa o plano financeiro apresentado, né, pelo São Paulo, a captação do FIDIC ficou limitada em 135 milhões. E, anteriormente, falava-se em cerca de 240 milhões como a autorização ali para, enfim, captação dos cotistas. O que mudou nesse meio do caminho para ter esse valor reduzido? Do que eu sei, faltaram recebíveis, né? O São Paulo não conseguiu apresentar mais recebíveis porque vários deles já estavam cedidos para outras operações. Então, o clube não conseguiu entregar mais recebíveis para aumentar o fluxo. Eventualmente, pode ter ocorrido uma falta também de interesse de investidores à medida que o processo ficou mais lento.
Mas eu lembro de conversar com o pessoal, especialmente da Outfield, eles comentavam lá na época que, de fato, tinha um período de investimento justamente porque tinham recebíveis que precisavam ser liberados. Então, normalmente você fica dependendo do outro credor liberar esses recebíveis ou não renovar a operação. Então, provavelmente, os donos entre aspas, né, desses recebíveis que estavam em outras operações preferiram continuar com elas rodando no mesmo custo do FDIC. Ou seja, não houve um problema. Na verdade, houve uma falta de recebíveis para entregar para que a operação rodasse num volume maior. Boa, perfeito. Só em cima disso também, quando a gente fala da questão do São Paulo, da parte financeira, foi uma das tentativas da gestão, vem ser uma das tentativas da gestão. A dívida continua aumentando na medida que São Paulo gasta mais do que entra, né? E isso é algo que você, como um cara experiente, né, muito mais experiente do que nós aqui em, enfim, balanços e também execuções orçamentárias do futebol, eu sempre fico com essa dúvida, perguntei até já para pessoas da gestão e eles explicam, dão aquele contorno, nunca tem um ponto de erramos aqui, né? Nunca tem essa coisa de admitir muito diretamente. Mas eu queria entender de você o que você pensa em relação à execução orçamentária do São Paulo e se não é um mundo muito ilusório para o que o São Paulo vem apresentando até comparativo ao último ano, por exemplo, né? O São Paulo ele gastou X com o futebol. E aí, em cima do seu FDIC, na sua execução orçamentária, é colocado um valor que me parece irreal. Você tem também essa interpretação de que o valor que é colocado é inatingível, muitas vezes? Assim, primeiro vamos contextualizar um pouquinho. O orçamento em clube de futebol, raramente ele é atingido, né? O orçamento é feito politicamente e não financeiramente, né? Ele precisa atender aos interesses ali do conselho, todo mundo tem que aprovar o orçamento. Então, normalmente, o orçamento é sempre uma peça quase de ficção e aí não cabe só ao São Paulo. Na maior parte dos clubes é assim, né? No caso do São Paulo, a minha sensação é de que o orçamento ele é feito de uma maneira... eu não vou chamar de criativa aqui, mas talvez ele é feito de uma maneira que não seja capaz de ser atingido efetivamente, né? À medida que, sim, o clube tem custos financeiros muito altos, tem que pensar primeiro em solucionar as questões das dívidas. Ele coloca uma limitação de orçamento que ele não conseguiu nem entregar porque ele não sabia ou entregou o número errado. Então, assim, a gestão do orçamento e a gestão do orçamento no futebol ela é muito complicada também, justamente porque os dirigentes sempre contam com desempenhos que nem sempre são atingidos. Então, aí você perde um contrato de patrocínio no meio do caminho. Você planejou chegar num certo nível de uma competição e saiu antes, né? Aí o seu torcedor desanima porque ele percebe que as coisas não estão funcionando. Aquilo que você imaginava de bilheteria e sócio-torcedor ficou para baixo. Então, assim, a própria gestão do futebol ela não é uma gestão fácil. Então, eu não vou defender a diretoria, até porque claramente tem uma falha na gestão do São Paulo em todos os níveis, especialmente no financeiro. Mas, assim, a gestão do futebol não é fácil. Agora, quando você tem limitações, quando você tem dificuldades, você não consegue entregar nenhum orçamento que seja factível, né? Que você saiba o número, porque você entregou uma obrigação de fazer 350 e o número estava errado, então fica mais difícil ainda de defender alguém. Então, acho que tem ali no São Paulo uma dificuldade em casar a gestão administrativa com a gestão financeira, com a gestão esportiva, e isso acaba gerando aqui um distanciamento do orçamento em relação ao que o clube consegue praticar efetivamente. Amado,